Olá, estamos iniciando mais uma adoção, um exemplo de amor aqui pela nossa TV Mundi. A entrevistada de hoje, doutora Eliana Baia, psicóloga judiciária da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Teresópolis. Nosso tema, o abandono de crianças, a entrega de crianças em adoção. Recentemente, nós tivemos conhecimento de várias crianças em várias localidades do Brasil que foram abandonadas por suas genitoras. E a gente vai começar puxando daí. Eliana, por que ocorrem essas entregas, esses abandonos? Bem, vamos primeiro diferenciar a entrega do abandono. Com certeza. Você está contando uma história que a gente está lendo na mídia todos os dias. O abandono de crianças em situações, às vezes, de alto risco, né? Algumas crianças, inclusive, encontradas já mortas ou numa situação de risco de vida, já em situação de perigo. Por que isso acontece? Olha, porque são muitos fatores, né? Existem os fatores pessoais, de por que alguém não pode ficar com o filho. Agora, por que essa criança que não fica com a mãe não chega ao judiciário? Né? O que impede, o que atrapalha, está qual é o obstáculo entre a mãe que não vai ficar com o filho e o judiciário? E quando a gente consegue falar com essas mães, o que a gente vê mais é a desinformação e o medo. Então, o abandono ele se dá pelo medo de chegar até a justiça na realidade? O abandono se dá por motivos pessoais. A mãe tem algum motivo que faz com que ela não possa ficar com aquela criança ou que ela não queira ficar com aquela criança. Ela tem algum motivo pessoal. Ela é a pobreza? E não é. Não é a pobreza como único motivo. São normalmente mães em situação de desamparo, mães sozinhas, né, sem companheiro, às vezes mães de prole já numerosas, que não tem com quem contar. Então, aquela gravidez ela não é planejada, ela não é esperada, ela não é bem-vinda, aquela criança é um problema. Muitas vezes ela tentou no curso daquela gravidez abortar a criança e a gente sabe que ela não vai ter recurso para fazer um aborto em condições de saúde. Com certeza. Se fizer clandestino e colocando a sua vida e a da criança em mais risco ainda. Então, assim, muitas tentam se livrar daquela criança Sim. que elas não desejam no curso da gravidez, aí não conseguem. E aí, quando a criança está nos braços delas, elas tentam se livrar de qualquer maneira, de forma anônima, colocando em qualquer situação, no chão, na porta de alguém, no banco da igreja, na rodoviária, no banheiro, em qualquer lugar. Agora, o ponto focal desse abandono realmente não é a pobreza. O que a gente vê é assim, as mães que chegam à vara de infância e as mães dessas histórias de jornal são normalmente mães pobres. Né? Aí eu vou dizer assim, só a mãe pobre não quer ter seu filho? Não, o que a gente vai saber é que a mãe que tem mais recursos, ela também tem mais recursos para lidar com essa situação. Ela vai fazer o aborto. Sim, de forma clandestina, mais segura. Porém segura. Isso. Ela tem outras formas de não ficar com o filho que ela não deseja. Então ela pode interromper a gravidez, e ela interrompe, a gente sabe disso. Ou então assim, a criança nasce, mas é mais provável que exista dentro da família alguma situação, algum recurso para amparar a criança. Então a gente vê muitas crianças que nascem, mas aí que acabam sendo acolhidas dentro da própria família, às vezes até informalmente, mas são criadas pela avó, são criadas pela tia, são criadas por alguém dentro da família. Mas assim, no final das contas não são criadas por aquela mãe que não quer. Agora, a mãe que chega a gente numa vara de infância e que realmente entrega, ela não tem nem essa retaguarda de família, de apoio, não tem nada. Eu acho que muitas das vezes sequer a família extensa consegue saber, tomar consciência que essa gravidez existe. Às vezes não sabe, assim, a gente já atendeu situações de mães que esconderam a gravidez, eram pessoas que estavam trabalhando sozinhas, né, que tinham já se afastado da cidade de origem, que já tinham deixado outros filhos para trás, aos cuidados de parentes, e que engravidavam e aquela nova gravidez era uma vergonha. E elas queriam dar fim naquilo, dar uma solução naquilo, sem que a família soubesse. Então, algumas crianças a gente recebeu nessas condições. Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tive essa criança.
Exatamente. Eu já passei por várias situações similares com relação à entrega, inclusive em adoção consensual, de pessoas que não queriam que de jeito nenhum a comunidade soubesse que elas estavam grávidas. Sim. Então, é o medo da rejeição, é o medo do julgamento, a vergonha da por situação. ter tido mais um filho sem pai. Exatamente. Então, são vários os motivos que ensejam, na realidade, ou o abandono ou a entrega, diferenciando as duas questões. Olha, se uma mãe dessas chegar na vara de infância, numa situação dessa, ela não vai ser condenada, ela não vai ser julgada por nós, ela não vai ser... Elas têm medo, elas acham que vai acontecer tudo de mal, que elas vão chegar numa audiência e que o juiz vai ameaçar. Olha, se você não ficar, não vai acontecer nada disso. O que o juiz quer saber? Ele quer saber se aquela mãe tem consciência das consequências da decisão dela. Ele quer saber se ela é capaz, mentalmente, de tomar uma decisão dessa importância, dessa natureza, se ela entende as consequências jurídicas daquele ato. Se ela sabe que naquele ato ela está deixando de ser mãe, entregando a criança para que ela se torne filha de outra pessoa. É só isso que o juiz quer saber. Isso, e saber que é irrevogável, essas questões já de natureza questões jurídica. Que a gente sabe assim, se aquela mãe foi assediada por alguém também para entregar aquela criança, Sim. Existem essas situações. Se ela foi assediada, se ela foi ameaçada, se ela foi forçada, se ela está vacilante, porque às vezes ela está numa situação de desamparo e ainda assim ela quer o filho. Sim. E aí, nesse caso, ela tem que ser ajudada a ficar com o filho. A gente não tem que arrancar. Então, assim, a pobreza, ela não é motivo nem para dar, nem para tirar. Com certeza. Eu não posso dizer assim, você não tem a menor condição de ficar com esse filho porque você é pobre. A gente não faz isso. Com certeza a pobreza não é motivo para a destituição do poder familiar, nem para a entrega de um filho. A gente não convence nem a entregar, nem a... manter. Pois é, nem com a certeza. ficar. Nós vamos dar um minutinho de intervalo e já voltamos conversando um pouco mais com Eliana Baia.